Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Aleluia. Adoramos, Senhor, o teu nome. Te damos graças por essa noite de sábado, na qual nós aqui nos reunimos para congregar, para invocar o teu santo nome, debaixo, Jesus, da tua promessa de que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, tu estás aí no meio deles. Obrigado, Jesus, tu estás aqui e nós engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santíssimo nome. Obrigado pela palavra que hoje o Senhor tem para edificar as nossas vidas, edificar os nossos
corações, levando-nos, Senhor, a sendo edificados sobre a rocha, jamais ser abalados. Aleluia. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Rei. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aleluia. Tu és o nosso Deus, Senhor.
não há outro, jamais houve outro, só Tu és santo, não há outro igual a Ti, Senhor. Em Ti nós confiamos e a Ti pertencemos. Aleluia. Maravilhoso Tu és, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar o Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome digno de louvor. Igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, 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 digno é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, te adoramos, ó Senhor, não há outro igual a Ti, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar o Senhor, glória a Deus,
amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda glória a Ti, Senhor, todo louvor, aleluia. Santo Tu és, digno de toda glória e honra e louvor, aleluia. Santo, santo. Estás aqui no meio de nós, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui operando em nós, aleluia, adoro a Ti, adoro a Ti. Meio, estás aqui no meio de nós, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui operando em nós, adoro a Ti, adoro a Ti. Tu és vivo caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz que ilumina. Jesus, Tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus, Tu és o Senhor. Estás aqui tocando corações, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui curando corações, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui transformando vidas, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui restaurando-nos, adoro a Ti, adoro a Ti. Tu és vivo caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz que ilumina. Jesus, Tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus, Tu és o Senhor. 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 Tu és o Senhor.
Senhor. Vivo caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz que ilumina. Jesus, Tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus, Tu és o Senhor. Não importa o que eu vejo, Tu operas. Não importa o que eu sinto, Tu operas. Agindo estás, Senhor. Agindo estás, Senhor. Não importa o que eu vejo, Tu operas. Não importa o que eu sinto, Tu operas. Agindo estás, Senhor. Agindo estás, Senhor. Não importa o que eu vejo, Tu operas. Não importa o que eu sinto, Tu operas. Agindo estás, Senhor. Agindo estás, Senhor. Não importa o que eu vejo, Tu operas. Não importa o que eu sinto, Tu operas. Agindo estás, Senhor. Agindo estás, Senhor. Vivo caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz que ilumina. Jesus, Tu és o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus, Tu és o Senhor. 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 Palmas. Tu és o Senhor. 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 Aleluia, te louvamos, Senhor, por essa palavra viva e eficaz, que declara que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que somente Tu és o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é Senhor. Romanos capítulo de número 3, aleluia. Oferecemos essa palavra pelo Ibrahim, que hoje faz aniversário. Oremos por ele e por tudo aquilo que vocês também tiverem em seus corações, em nome de Cristo Jesus, nessa noite. Deus é poderoso para suprir a cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Leiamos juntos com reverência em oração. Romanos 3.
Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de modo nenhum, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim,
também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aleluia. Te louvamos por cada uma dessas palavras. Oferecemos a Ti essas palavras em oração, ó Deus, pela vida do Ibrahim. Abençoa a vida dele, Senhor, que hoje completa mais um aninho de vida. Que o Ibrahim cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa os seus pais, ó Deus, o Ander e a Pamela, sua irmãzinha Johanna, toda essa casa, toda essa família. Abençoa todos aqui presentes nessa congregação, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão viajando agora nesse período de férias e nos pediram aí orações. Guarda-os, proteja-os aonde estiverem, Senhor, livra-os de toda espécie de mal e que eles possam estar de volta aqui quando o Senhor os trouxer. Abençoa aqueles que à distância, Senhor, de longe nos acompanham, recebendo cada uma dessas palavras. Toca, ó Deus, com a Tua bondade em todos os corações. Te louvamos, ó Pai, te louvamos, Senhor Jesus, te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, te louvamos, Deus eterno, santo, tremendo, todo-poderoso, que estás sempre conosco, sempre presente em nossas vidas. Bendito é o Teu nome, Senhor. Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o louvor. Te louvamos porque as Tuas misericórdias são novas a cada manhã. Aleluia, sobre nossas vidas. Santo é o Teu nome. Obrigado pelo Teu amor derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, que nos foi outorgado. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por produzir em nós o Teu fruto com as suas características. Aleluia. Especialmente o amor. Sobe a montanha e vê o céu. O Criador espera você. Lá não há choro, não há dor, só o amor. Montanha, o céu e o ar, o firmamento, foi Deus quem fez. Sua fidelidade dura para sempre, e a sua misericórdia é eterna. Tudo Ele fez, tudo criou.
pra te dar. Por amor, sobe a montanha e vê o céu. Criador espera você lá. Não há choro, não há dor. Aleluia, só o amor. Montanha, o céu e o ar, o firmamento foi Deus quem fez. Sua fidelidade dura para sempre, e a sua misericórdia é eterna. Tudo Ele fez, tudo criou pra te dar. Por amor, por amor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia, te adoramos, Senhor. Sua fidelidade dura para sempre, e a sua misericórdia é eterna. Tudo Ele fez, tudo criou para nos dar, para nos dar. Por amor, por amor, Ele é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque tudo fizeste por amor daqueles que tu conheces, que verdadeiramente te pertencem.
Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu amor a cada dia em nossas vidas, em nossas almas. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. A única pessoa que precisa estar aqui para ficarmos alegres se chama Jesus. Vou repetir, a única pessoa que precisa estar aqui para estarmos alegres se chama Jesus. Às vezes as pessoas ficam assim: ai, que pena, hoje não estava fulano na congregação, hoje não estava ciclano na congregação. Mas vou dizer uma coisa para você: Jesus sempre está na congregação. Jesus sempre está na congregação. Jesus sempre está na congregação. Fala uma pessoa perto de você: Jesus está aqui. Fala aí para as pessoas: Jesus está aqui. Levanta, dá uma sacudida, fala: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus te basta? Eu vou dizer para você uma coisa: para mim Jesus me basta. Jesus me basta. A sua graça me basta. A sua presença me basta. A fé em Jesus me basta. Nós cantamos aqui agora: não importa o que eu vejo ou o que eu não vejo, não importa o que eu sinto ou deixo de sentir, Jesus está aqui sempre e em ação, agindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. O nosso tema de hoje são 2 títulos de Jesus. Diga: justo e justificador. Jesus poderia ser somente justo. Somente justo. Se ele não quisesse justificar ninguém, tudo bem. Isso seria justo. Isso seria Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo, exercendo plenitude de justiça. Se Deus quisesse ficar sendo somente justo e não sendo justificador, não justificar ninguém, não salvar ninguém, se não existisse salvação, todos os seres humanos viessem ao mundo em pecado e em pecado morressem e em pecado fossem condenados, sem ninguém receber justificação, Deus continuaria sendo totalmente justo. Deus não é injusto em condenar ninguém. Ele é completamente justo na obra da condenação. Só que ele não quis ser apenas justo, ele quis também ser justificador. Parece que ninguém aqui foi justificado, ninguém nem disse aleluia. Meu Deus do céu, misericórdia, eu clamo. Se Deus quisesse ser só justo e não justificador, ninguém seria justificado. Mas além de justo, Deus quis também ser justificador. Só que Ele não é justificador de todo mundo. Ele é justificador exclusivo daqueles que são o seu povo exclusivo. Daqueles que são, 2 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é justificador daqueles, segundo o selo do seu firme fundamento,
2 Timóteo 2,19, daqueles que ele conhece que lhes pertencem. Vamos transformar isso aqui numa frase. É Deus falando assim, ó: eu, Deus, sou justo, e por ser justo, eu sou justificador exclusivamente daqueles que me pertencem. Amém? Você pertence a Jesus? Você pertence a Jesus? Você pertence a Deus? Então Jesus é seu justificador. A maioria da humanidade vai receber só a justiça de Deus. Mas os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, vão receber a sua justificação. Para eles, Jesus é, ao mesmo tempo, diga de novo, justo e justificador. Muito bem, esse é o nosso título de hoje, né? Eu já fiz uma introdução, daqui a pouco vamos trabalhar mais. Lemos hoje então Romanos capítulo de número 3. E Romanos capítulo 3 está dentro desse primeiro bloco que vocês estão vendo aí agora no slide, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4 completo, que termina no versículo 25, cujo título é, diga, abundou o pecado. O bloco seguinte vai falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é importante entender a hamartiologia bíblica. O que é a hamartiologia bíblica? É a doutrina bíblica acerca dessa trágica realidade humana que se chama, diga, pecado. Repita depois de mim: o pecado é a causa de todos os males que afligem a humanidade. Porque tem guerras, pecado. Porque tem brigas, pecado. Porque tem divisões, pecado. Porque tem morte, pecado. Porque tem maldade, pecado. Porque tem ciúmes, invejas, contendas, dissipações, dissoluções, pecado. Porque tem roubos, homicídios, assassinatos, adultérios, abortos, homossexualismo, etc. Por que tem tudo isso? Pecado. Porque é difícil viver aqui na terra, é difícil sobreviver. A maioria dos seres humanos pagam um alto preço de saúde, de tempo, de vida, de trabalho, simplesmente para pôr o pão de cada dia na mesa. Porque é tão difícil? Por que toda essa dificuldade? Pecado. Foi quando o homem pecou que Deus disse: do suor do teu rosto comerás. O pecado é a causa de todos os males que afligem a humanidade. E a mensagem que a Bíblia dá para o pecado é essa única. Uma única mensagem. Olha: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Hoje tem um monte de gente aí batendo no peito e dizendo: eu não me arrependo de nada. A Bíblia diz: arrependei-vos, arrependei-vos. O pecado abundou na raça humana, na história humana, nas gerações humanas, e cada dia que passa isso é pior pelo aumento de seres humanos no mundo. Quanto mais aumenta a densidade demográfica, quanto mais homens na terra, mais pecadores e mais pecado. E o pecado ganha asas, o pecado da humanidade ganha asas com esse
progresso tecnológico que tem aí. Progresso que todo mundo gosta porque trouxe conforto, trouxe muitas coisas que todo mundo achou muito boas, mas infelizmente também fez com que essa abundância do pecado se tornasse mais visível, palpável e fedorenta no meio da humanidade. Essa é uma realidade que Paulo trata nesse primeiro bloco de Romanos. Repita mais uma vez: abundou o pecado. Todo esse bloco aí, né, com esse título, abundou o pecado, está dividido em 2 segmentos. O primeiro segmento nós já terminamos no sábado passado, Romanos 1, do versículo 18 até o capítulo 2, versículo 29, capítulo 2 completo, que tem 29 versículos, com o título, diga, Gentios e Judeus. A razão desse título aqui para nós é essa, tá? Não importa a nacionalidade, todas as pessoas de todas as nações fizeram isso que nós vamos entrar. Estamos entrando hoje aqui no segundo segmento, Romanos 3 e Romanos 4. Romanos 3, capítulo 3 e 4 completos. O tema é, diga, todos pecaram. Nisto não existe acepção de pessoas. Esta é uma verdade para a qual não há acepção de pessoas. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. E vamos tirar, ou permitir, às vezes falta palavras para dizer alguma coisa, né? O Espírito Santo quer limpar a nossa cabeça de um monte de ideias humanistas sem Deus. Uma delas é essa ideia aqui, né? De achar que porque tem umas pessoas que pecam mais do que outras, pessoas que pecam menos do que outras, ou pessoas que cometem pecados mais graves, pecadões, do que outras que só cometem alguns pecadinhos. Amados, diante de Deus isso não faz a menor diferença. Diante de Deus é isso aqui, ó. Todos pecaram. A religiosidade cria na cabeça das pessoas, não, aquelas pessoas que cometeram aqueles pecados cabeludos, elas vão pagar mais caro. Vão pagar a mesma coisa. Vão receber a mesma coisa do que outros. Do que aquele ser humano, existem muitos seres humanos assim, tá? Que foram assim chamados assim de bonzinhos, boa gente, gente boa, né? Não cometeu nada grave, viveu uma vida pacata, honesta, humilde, tranquila, mas nunca nasceu de novo, nunca foi convertido, como qualquer outro pecador é pecador diante de Deus. Então o Espírito Santo quer tirar da nossa cabeça essa discriminação que a gente faz acerca de pecado e pecados, de pecadores e pecadores. Diante de Deus são todos pecadores. 2 frases aqui em Romanos, repita depois de mim: todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Isso vale por igual para todos. Isso vale por igual para todos. Não adianta querer dizer aquele lá merece ser condenado mais, merece castigos maiores. A condenação é a mesma para todos. O salário do pecado é o salário que todos merecem, a morte. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte.
Não importa se o pecado de uma pessoa durante 100 anos de vida que ela teve foi roubar 1 centavo de alguém, ou se foi de matar, esquartejar a sua avó e comer os pedaços. Para Deus é a mesma coisa. São todos pecadores e todos precisam se arrepender e todos precisam se humilhar. Não há ninguém que Deus fale assim: oh, meu querido, você não precisa se humilhar muito, não. Se humilha só um pouquinho, porque você não é tão pecador quanto os outros. Isso não existe. E o fariseu que Jesus contou, que estava lá na frente do templo orando, diz a Bíblia que ele orava de si para si, porque para Deus não chega esse tipo de oração. Se vangloriando: te louvo, Senhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu sou diferente de todos os demais homens, não sou como os demais homens, pecadores, eu cumpro toda a lei, eu sou isso e aquilo. E lá atrás tinha um publicano, que nem sequer conseguia levantar a sua cabeça, com vergonha, envergonhado diante de Deus, que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não sou pecador por causa dos pecados que eu já cometi. Mesmo se eu não os tivesse cometido, ainda seria esse mesmo pecador. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus, quando contou isso, ele disse que esse publicano voltou para casa justificado. O outro não. Em relação à hamartiologia bíblica, a doutrina bíblica do pecado, não existe acepção de pessoas. São todos, repita esse advérbio aqui, diga: igualmente pecadores. Todos igualmente pecadores, independente dos pecados que cometeram, dos tipos de pecados que cometeram. Diante de Deus são todos igualmente pecadores. Todos pecaram. É isso que Paulo trabalha nesse primeiro bloco de Romanos, né? A hamartiologia bíblica, a teologia bíblica acerca do pecado, para então trabalhar a soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Esse segmento que nós estamos entrando hoje aqui, que engloba esses 2 capítulos, o 3 e o 4, tem esse título então, repita de novo: todos pecaram. Esse segmento está dividido assim, nos 2 capítulos, no 3 e no 4. O capítulo 3, que nós lemos hoje aqui, tem o título do nosso tema de hoje, diga: justo e justificador. E o tema do capítulo 4, que nós vamos ler na semana que vem, sábado que vem, pela graça de Deus, traz aqui um personagem importante que é, diga, Abraão. É porque o apóstolo Paulo aborda a soteriologia bíblica, a doutrina bíblica da salvação na carta aos Romanos, como a, repita depois de mim, justificação pela fé. Como a justificação é pela fé, Deus levantou, lá no princípio da história, Deus levantou um ícone, um modelo, um patriarca, Abraão, para ser um modelo de fé para todos os crentes de todas as gerações.
E até Paulo vai falar aqui nessa mesma carta aos Romanos, que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes de Abraão segundo a carne e o sangue. Os verdadeiros filhos de Abraão são os descendentes de Abraão segundo a fé. Os que têm a mesma fé e andam nas mesmas pisadas de fé que teve o nosso pai Abraão. Dão os mesmos passos de fé que também deu Abraão. Abraão, então, é um ícone que Deus levantou como modelo de fé. Por isso, capítulo 4, semana que vem, Paulo vai levantar aqui esse personagem para dar um exemplo de como ocorre na vida daqueles que vão morar no céu a justificação pela fé, que é um dos nomes da obra da salvação. Salvação, repita depois de mim, salvação é justificação. Esse capítulo 3 que nós lemos hoje, tem 31 versículos, cujo título então é Justo e Justificador. Ele está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 20, o tema é, função da lei. E do 21 ao 31, fé em Cristo. Aleluia. Muito bem. Para explicar essa divisão aqui de Romanos, a gente tem que ler a carta aos Gálatas para entender essas duas partes aqui do capítulo 3. Tá? Na carta aos Gálatas, Paulo disse que a lei é... Engraçado que ele usa uma palavrinha com 3 vogais. Aio. Um A, um I e um O. Diga aio. Que na língua grega é uma palavra grande, uma palavra com muitas letras, que é paidagogos. Paidagogos. Que traduzido para o português, a gente conhece a palavra em português, que é, pedagogo. Não existe por aí curso de pedagogia, curso para formar, por exemplo, professores. Para formar professores é pedagogia. Um professor, ele ensina uma matéria para as pessoas, e essas pessoas, a partir daquilo que elas aprendem do professor, ela se torna um profissional em alguma área. Às vezes, o professor não é médico, mas ele forma médicos. Às vezes o professor não é advogado, mas ele forma advogados. Mas o professor não é um engenheiro, mas ele forma engenheiros. Depois, quem vai sustentar a vida dessas pessoas que foram formadas não é o professor, mas é a profissão que ele aprendeu quando estudou com esse professor, ou esses professores. Estou usando essa analogia para entender exatamente qual é o papel da lei, a função da lei. A função da lei é ser um pedagogo, é ser um professor, ensinando a palavra de Deus. Ensinando na palavra de Deus a vontade de Deus. Ensinando na palavra de Deus os propósitos de Deus. E aí os alunos que aprendem a palavra, por meio dessa palavra eles recebem, o dom da fé. A fé em Cristo que vem por meio da palavra de Deus. A fé vem por meio da palavra de Deus. A função da lei é servir de pedagogo para nos guiar a Cristo. Cristo é o verbo de Deus, Cristo é a palavra de Deus, Cristo é a verdade, e por meio dessa verdade vem a fé. E aí entra em ação Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, a lei foi dada como pedagogo para nos guiar a Cristo. Por isso, a lei é toda a palavra de Deus nos guiando a Cristo, que é toda a palavra de Deus, promovendo em nós a fé. E é por isso que quando Paulo termina aqui esse capítulo 3, ele fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, porque ela nos conduz a Cristo. A lei é boa, porque ela nos conduz a Cristo. Ela não salva, mas ela nos conduz a Cristo, e Cristo nos salva. E Cristo nos salva. É isso que Paulo diz aqui nesses dois contextos, de Romanos e da Epístola aos Gálatas. Amém? Quando eu estava orando para essa palavra de hoje, o versículo que o Senhor me conduziu foi o 26, aqui desse capítulo 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Leio. Aleluia. Vamos ver parte por parte desse versículo que é importante. Primeiro ele fala aqui uma palavra-chave, repita depois de mim, diga: manifestação. O que é uma manifestação? É do ponto de vista bíblico, tá? Manifestação é uma atuação visível, válida, de algo invisível, algo que ninguém pode ver com seus olhos, algo inefável, algo que não pode ser tocado com as suas mãos, algo que não pode ser captado pelos seus sentidos. Então Deus vem e manifesta. A manifestação da sua justiça no tempo presente. O tempo presente aqui é todo o tempo, desde o princípio até o fim. Esse é o tempo presente que vai passar. Ele está dentro da eternidade. A manifestação da justiça de Deus é a revelação. Revelar é tirar o véu. Revelar é tirar o véu e mostrar a face. Tirar o véu e mostrar a face. Isso é revelar. A manifestação da justiça de Deus durante todo esse período chamado tempo, e que Paulo chama aqui de tempo presente, mas quando ele fala tempo presente, não está se referindo a um século específico, a um ano específico, está se referindo a todo esse tempo que começou lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e vai até o ponto final que Jesus chamou de a consumação do século. É a consumação do tempo, é o fim desse tempo presente. Deus estabeleceu esse tempo no qual está acontecendo na terra a história da humanidade. Deus estabeleceu esse tempo com vários propósitos, e um dos maiores propósitos é manifestar, trazer ao conhecimento das pessoas a sua verdade, a sua palavra, os seus pensamentos.
E toda a palavra de Deus expressa a sua justiça. A justiça de Deus é a sua santidade. Deus é santo porque Deus é justo. Deus é justo porque Deus é santo. A justiça de Deus é a santidade de Deus. Quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, são duas coisas. Primeiro, buscar o reino de Deus significa se submeta a Deus. Buscar o reino de Deus é declarar em verdade: eu não reino mais sobre a minha vida. É o Senhor que reina sobre a minha vida. Eu não mando na minha vida, é o Senhor que manda na minha vida. A justiça de Deus manifestada na palavra revela que aqueles que, enganados pelo diabo, pai da mentira, pensam que têm direito e são livres para mandar em sua vida e fazer o que quiser, eles estão seguindo, Efésios 2:2, o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desobedientes à palavra de Deus, que já foi manifesta e se tornou visível nesse mundo, nisso que nós temos em nossas mãos e que se chama, diga, Sagrada Escritura. E que Martinho Lutero disse em latim, sola Escritura. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus, é a manifestação da sua justiça para todo esse tempo presente. Um dos propósitos de Deus é que viesse sobre essa humanidade gerada durante esse tempo a manifestação da palavra. Conhecessem a palavra de Deus. E olha, gente, todo mundo por aí já ouviu falar de Bíblia, todo mundo por aí já ouviu falar de palavra de Deus, todo mundo por aí conhece frases da palavra de Deus. De vez em quando eu vejo algum filme por aí e vejo ímpios nesse filme citando palavras de Deus, citando muito bem o que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Todo mundo sabe o que a Bíblia diz, sabe as coisas básicas que a Bíblia diz, porque tudo isso aqui que a Bíblia diz é palavra de Deus, ideias e pensamentos de Deus que eram desconhecidos e que Deus fez manifestar-se ao mundo. A manifestação da justiça de Deus nesse tempo presente é a revelação da sua palavra. Aí vem o João 3:36. Quem se mantém rebelde contra a palavra, ou seja, quem se mantém rebelde contra o Filho, o que permanece sobre ele é a ira de Deus. Eles são chamados então em Efésios 2:3 de filhos da ira. São filhos da desobediência, Efésios 2:2, filhos da ira, Efésios 2:3. Estão debaixo da ira. Por que estão debaixo da ira? Nós vimos aqui em Romanos capítulo 1, há 15 dias atrás, capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus manifestou a sua justiça, mas os homens gostam mais da injustiça e pagarão caro por isso, com a sua condenação justa, determinada por Deus. Mas os que creem e pela fé se submetem são justificados. Por isso então, quando a gente lê aqui no versículo 26
que a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, nós poderíamos substituir essas palavras aqui por essa aqui, ó. A revelação da palavra de Deus ocorreu, a revelação de toda a palavra de Deus ocorreu e já aconteceu, de Gênesis até Apocalipse. Tudo o que Deus tinha propósito de revelar para a humanidade durante esse tempo presente, Ele revelou, de Gênesis a Apocalipse. Não precisa sair correndo aí atrás, procurando nenhuma outra revelação, que se você achar vai ser mentirosa. O que Deus revelou está aqui. O que Deus quis revelar está aqui. Deus não quis revelar mais nada para esse tempo presente. Deus não quis revelar mais nada para essa humanidade. O que Ele revelou aqui é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E suficiente para a condenação de todo o que não crê. Deus tem mais coisas para revelar, inúmeras, eternas, infinitas revelações que Ele vai dar só lá no céu, quando os seus filhos e filhas que lhe pertencem lá chegarem, durante toda a eternidade. O que Ele quis revelar aqui na Sagrada Escritura foi o mínimo suficiente para a salvação. Está aqui revelado. Eu queria ver uma manifestação de Deus. Você quer ver uma manifestação de Deus? Vou te mostrar aqui, está bem aqui. Aqui é uma manifestação de Deus. Aqui está a manifestação de Deus. Aqui está a manifestação de Deus. Eu queria ver outra coisa. Você vai ver o inferno. A manifestação de Deus está na sua palavra. Por isso Jesus disse, né? Quem ouve as minhas palavras e por essas palavras crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na palavra, crer na palavra. Em Lucas 16, quando Jesus contou a história do Lázaro, não o Lázaro que Ele ressuscitou, o Lázaro lá que morreu, e o rico, e que foram parar ambos no Sheol, no Hades, né? Mas o Lázaro estava num lugar de salvação no seio de Abraão, e o rico estava do outro lado, no inferno. O inferno é lá na região dos mortos, o Sheol ou Hades. O rico viu Lázaro lá no seio de Abraão, gozando de salvação, enquanto ele estava sofrendo em meio a chamas. E ele era um judeu, ele era um praticante da religião judaica, que tem fé no Deus verdadeiro e que chama Abraão de pai. E de lá ele vendo Abraão, ele gritou: Pai Abraão, manda Lázaro aqui molhar um pouco a minha boca com água fresca, para me dar um alívio aqui nesse calor. Não dá não, tem um abismo aqui entre nós. Quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Pai Abraão, então, manda Lázaro lá na minha casa, para ele pregar lá para os meus parentes, para eles não virem parar aqui nesse lugar de tormento onde eu estou. Não precisa eu mandar Lázaro para lá não, porque lá eles têm a Escritura, lá eles têm a palavra. E o homem lá falou: não, pai Abraão, eles não lêem Bíblia não, eles não gostam de Bíblia não, mas se o morto ressuscitar, eles vão acreditar. Abraão disse: olha, se não acreditarem na palavra, mesmo que um morto ressuscite, acreditarão. Por que Abraão disse isso? Porque a verdadeira manifestação de Deus, acima de qualquer milagre,
é a palavra revelada de Deus. É a palavra revelada de Deus. A palavra é a sarça ardente. E do meio dela Deus vai falar ao coração de qualquer um que, como Moisés, se aproximar para encontrar as respostas. Quando Deus viu Moisés se aproximando para ver por que a sarça ardia e não se consumia, de dentro da sarça, do meio da sarça, Deus chamou Moisés. É de dentro da palavra que ele fala com aqueles que dela se aproximam, porque se aproximar da palavra é se aproximar de Jesus. Hoje tem uma geração de crentes aí que estão negando a palavra, e eles vão até o ponto de negar completamente a palavra, viu, irmãos? Negar completamente a palavra. Já tem crente falando aí que não precisa mais de Bíblia. Tirando completamente a palavra. É o diabo tirando Jesus deles. E é eles expulsando Jesus de suas igrejas, para que elas fiquem como a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Igreja cristã sem Cristo. Igreja evangélica sem evangelho. Igreja sem palavra de Deus. A palavra é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se sem santificação ninguém poderá ver o Senhor, a santificação só é possível na verdade, na palavra. Se tornar firme com uma casa edificada sobre a rocha é receber a palavra e obedecê-la, ouvir a palavra e praticá-la. Foi o que o nosso mestre Jesus ensinou. A manifestação da justiça de Deus no tempo presente é a revelação da palavra de Deus. Aleluia. A revelação da palavra de Deus. Para quê? Para que mediante a revelação da sua palavra, o próprio Deus seja, diga de novo, justo e o justificador. De quem? De todo mundo? De todo mundo? Não, daquele que tem o quê? Fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Essa fé que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, essa fé que vem por meio da palavra de Deus. Essa fé que Paulo disse em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa fé que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. De quem é essa fé? Tito capítulo 1, versículo 1. A fé que é dos eleitos de Deus. Essa é a verdadeira fé em Cristo Jesus. Como provar que uma fé é verdadeira ou não? Pela vida de quem crê. A verdadeira fé no que vem pela palavra leva-nos a obedecer a palavra, leva-nos a praticar a palavra.
Quem diz que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, mas não vive de acordo com a palavra, não obedece à palavra, não pratica a palavra, essa fé é falsa. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, está dizendo o justo, o justificado por aquele que é justo e justificador, foi justificado para viver de acordo com o que Deus manifestou para ele viver, a sua palavra, ou o que Deus revelou. O justo é aquele, como o Salmo número 1, que medita de dia e de noite na palavra para entender como ele deve viver. A palavra que diz como ele deve viver. O justo é aquele que diz assim: já não sou eu quem mando na minha vida, é o Senhor quem manda na minha vida. Eu não vivo mais de acordo com os meus próprios pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Eu vivo de acordo com aquilo que Deus mandou aqui na sua palavra. Eu vivo de acordo com a palavra do meu Deus e meu Senhor. Por isso Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz, o verbo fazer, o que faz a vontade do meu Pai que está no céu, vontade manifestada aqui na sua palavra. Essa é a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos guias a toda a verdade, a toda a palavra. Conduza-nos cada dia mais nessa verdade. Entregamos a Ti nossas vidas, Senhor. Entregamos a Ti nossas famílias aqui representadas. Entregamos a Ti aqueles que estão viajando, aqueles que vão viajar, aqueles que à distância nos acompanham. Entregamos a Ti a vida do Ibrahim, que mesmo sendo uma criança, já ouviu muitas palavras do Senhor, mais do que muitas crianças no mundo, mais do que a maioria das crianças no mundo. Oramos para que o Ibrahim, Senhor, tenha essas palavras do Senhor escritas dentro dele, por Ti, ó Espírito Santo de Deus, e que ele continue crescendo no amor, na graça, na misericórdia do Senhor. Entrego a Ti, Senhor, toda a sua casa, sua família, seus pais, sua irmãzinha, todos os parentes que vieram aqui nessa noite para prestigiar o seu aniversário. E entrego a Ti, Senhor, cada um dos aqui presentes. Obrigado pela Tua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. E nós somos por isso eternamente gratos a Ti, ó Deus, que segundo a manifestação da Tua justiça nesse tempo presente, Tu Te fizeste justo e justificador de todo aquele que tem verdadeira fé em Jesus Cristo, Teu Filho. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar um cântico ao Senhor, cântico que é tirado aqui dessa epístola aos Romanos, que vai falar sobre isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça,
Enquanto cantamos, se alguém tiver dízimos ou ofertas aqui ou à distância, isso é um ato de fé. Está cheio de gente incrédulo por aí, e a primeira coisa que os incrédulos falam: eu não dou dízimo, eu não dou ofertas, eu não dou nada. É a primeira coisa que os ímpios, descrentes gostam de falar, porque é no bolso primeiro que se sente quando o cara é ímpio. E também é um ato de fé. Os que creem têm prazer em dar. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 9. Deus ama a quem dá com alegria. Ele nos deu seu Filho. Sede imitadores de Deus. Aleluia. Enquanto cantamos, então, você pode ministrar seu dízimo e oferta, mas a coisa mais importante que você precisa oferecer é toda a sua vida. Se ofereça ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Acompanhem comigo nesse cântico, né? Cantemos juntos. Aprenda esse cântico novo. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, glorificamos, engrandecemos o Teu nome, colocamos a nossa vida diante de Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Aleluia. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. De novo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Mais uma vez do começo. Para que? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Repetindo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna,
Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. A última vez, você aprendeu agora, cante com fé. Para que, cantando Bíblia, assim como o pecado reinou na morte, nossa primeira condição, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Última vez. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, onde abundou, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus. Só vocês querem ouvir. Solta a voz. Livres por Jesus, feitos servos para a vida eterna, sendo santos como é nosso. A última vez. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santos como é nosso Deus e Pai. Sendo santos como é nosso Deus e Pai. Sendo santos como é nosso Deus e Pai.